Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ian Assis e esse é o canal Na Prática. Aqui você vai aprender sobre muitos assuntos de forma prática e objetiva, voltada para o seu entendimento de maneira mais clara e mais objetiva possível. E para isso a gente vai iniciar hoje com o nosso primeiro assunto, que é Excel, beleza? Para essa primeira ferramenta a gente vai trabalhar aí de uma forma bem dinâmica, bem didática, apresentando para vocês os dados de forma clara e sucinta, com aquilo que você realmente vai usar no seu dia a dia, com aquilo que você vai usar na prática, e vai ser de fácil entendimento e vai ser relevante para o seu crescimento profissional e pessoal também. A gente escolheu o Excel para ser essa primeira ferramenta porque é uma ferramenta que é muito difundida mundialmente, é uma linguagem clara e dinâmica, que você vai conseguir usar ela aí tanto no seu dia a dia como também de forma empresarial, e vai ser muito relevante para a sua carreira. Nessa primeira aula a gente vai estar aí tratando o Excel de uma forma geral. Eu vou pegar um arquivo do zero e vou mostrar para vocês de forma bastante didática e de forma bastante sucinta. Vai ser uma aula um pouco mais demorada porque eu vou fazer essa planilha do zero e vou entregar ela pronta para vocês. E depois dessa primeira aula a gente vai estar aí mostrando mais conteúdos de forma mais dinâmica, focando em cada conteúdo. Por exemplo, a gente vai passar na parte de gráficos, a gente vai falar de fórmulas, a gente vai falar de mini gráficos, Excel como base de dados. Então a gente vai estender muita coisa aí nas outras aulas, mas essa vai ser uma aula um pouquinho maior porque ela vai trazer uma planilha do zero até a planilha pronta e vai te dar essa informação completa, beleza? Então se você está interessado em aprender Excel, já segue a gente aí, já curte esse vídeo também e segue a gente lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo também, beleza? Então vamos para a tela do computador. Pronto pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador e para iniciar vocês podem ver aí que a gente já tem um aplicativo do Excel instalado. Se você não tiver ele instalado na sua máquina, você vai ter que baixar o pacote Office e instalar, certo? Se ele não estiver aqui na tela inicial, você pode clicar aqui no botãozinho de iniciar que provavelmente ele vai estar aí, só digitar Excel que você vai achar ele. Como ele já está aqui, a gente vai dar 2 cliques para abrir. Ele vai abrir essa primeira tela aqui para a gente e aí a gente já tem que indicar uma pasta de trabalho em branco, que é o que a gente vai estar utilizando nesse momento. Se você não quiser uma pasta de trabalho em branco, já for um arquivo que você tenha salvo, você vai clicar aqui em abrir e procurar esse arquivo, beleza? Mas no momento a gente vai pegar uma pasta de trabalho em branco. Essa pasta de trabalho em branco, ela vai trazer aí pra gente várias informações, vários menus, que é toda a parte inicial do Excel. A gente vai estar falando um pouquinho delas individualmente mais pra frente, mas no momento o que a gente tem de importante aqui para te mostrar, que é a página inicial, que tem todas as configurações aqui da célula. Inserir, a gente vai inserir tabelas, ilustrações e outras coisas, layout da página, fórmulas, dados, revisões. Exibir, o menu desenvolvedor, que a gente não vai usar no momento, mas a gente tem que habilitar ele, depois a gente vai ver como que habilita o menu desenvolvedor. Ajuda, que é basicamente uma ajuda que o Excel te disponibiliza aqui, e outras informações, beleza? Voltando aqui para a tela inicial, nada mais fácil do que mostrar para vocês a funcionalidade do Excel do que fazendo uma planilha de Excel. E para isso eu vou estar desenvolvendo aqui uma planilha de tabela de preços para alguns itens, por exemplo, vamos trabalhar com sucos, tá? E aí eu vou estar desenvolvendo aqui uma planilha de tabela de preço para a gente estar trabalhando com esses valores, beleza? Suponhamos aqui que a gente tenha essa página de trabalho aberta, e antes de iniciar o preenchimento dessas informações, algumas informações são relevantes a gente estar falando aqui, como por exemplo, aqui no cabeçalho, definido aqui com as letras do alfabeto, a gente tem as colunas. Então aqui coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim sucessivamente. Aqui embaixo a gente tem as linhas são numeradas, tá? Ela vai de 1 até um número máximo de linhas, que é uma quantidade muito alta. Então sempre que tiver aqui no eixo numérico são as linhas, e no eixo alfabético são as colunas, beleza? A interseção entre uma linha e uma coluna forma uma célula. Então quando eu falar uma célula, vai ser, por exemplo, aqui. Essa célula é a célula D3. Ela está na intersecção da coluna D com a linha 3. Então ela é a D3, certo? Aqui embaixo nós temos as planilhas. Essa é a planilha 1. Se a gente clicar aqui do lado, a gente vai abrir a planilha 2. Assim sucessivamente. A gente pode abrir uma infinidade aí de planilhas, beleza? Voltando aqui para a planilha 1. O que a gente vai fazer? Como a gente vai criar aí uma tabela de preços para uma venda de sucos, a gente pode estar tratando desses dados da seguinte maneira. Vamos supor aqui que a gente trabalhe com
alguns fornecedores de suco. Vamos colocar, por exemplo, Tang e Fresh, tá? Então a gente vai ter suco Tang, e aí no suco Tang a gente vai ter alguns sabores, como por exemplo, uva, laranja, maracujá, goiaba e, sei lá, morango. E teremos outra marca de suco que seria a Fresh, tá? Fresh. Na Fresh a gente tem, por exemplo, goiaba também, acerola, uva e, vamos lá, graviola. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem aqui, já definimos quais são os fornecedores, quais são os sabores, e aí a gente vai trabalhar diferentes linhas de preço, como por exemplo, supermercados vai ter um preço, aí padarias outro preço e lanchonetes outro preço. Pronto. Suponhamos que sejam essas as categorias, certo? Aqui a gente pode inserir um cabeçalho, mas como a gente já tem essas informações aqui, então a gente vai ter que inserir uma linha para poder inserir aqui um cabeçalho, tá vendo? Então a gente clica aqui na linha 2, clica com o botão direito do mouse e clica aqui em inserir. Automaticamente ele já colocou uma linha acima aqui, tá vendo? Nessa linha que a gente inseriu, a gente pode colocar, por exemplo, aqui fornecedor. A gente acrescenta aqui também o sabor, né? Sabor. E aqui a gente coloca o estabelecimento. Pronto. Aqui já tem algumas coisas que dá pra gente trabalhar. Como por exemplo, vocês podem ver que a largura da coluna aqui está escondendo um pedaço do nome, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui entre a coluna C e a coluna D e dar um duplo clique, que ela vai aparecer o nome do fornecedor. Ela vai enlarguecer um pouco a coluna e vai aparecer o nome completo, tá? Se a gente selecionar tudo aqui e dar um duplo clique entre uma coluna e outra, ela já vai ajustar todas as colunas, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem que o Tang é para todos esses sabores e o Fresh para todos esses sabores. O que a gente pode estar fazendo então para facilitar? A gente pode mesclar as colunas, tá vendo? Aí, mesclando as linhas dentro da coluna, ele já vai ficar dessa maneira aqui, ó. Uma palavra só representando todas as linhas aqui. A gente pode melhorar ainda mais com centralizando, tá vendo? A gente centraliza o nome aqui, então ele vai ficar no meio de todos os sabores daquele fornecedor. E a gente pode melhorar ainda mais, rotacionando esse nome para ele ficar de acordo com todos os sabores daquela categoria. A gente clica com o botão direito, vem aqui em formatar células, aí a gente clica aqui em alinhamento, tá? E aqui em orientação do texto, a gente gira ele aqui para 90 graus, tá vendo? Faz a mesma coisa com o Fresh, clica com o botão direito, formatar células e vira esse texto para cima em 90 graus. Aí ele já vai ficar alinhado de acordo com as categorias. Tá vendo aqui que em fornecedor e em sabor não tem nada embaixo, então a gente vai mesclar também essas células aqui para ele ficar aparecendo de forma mais fácil. Perceba que o nome aqui fornecedor e sabor ficou embaixo. Por quê? Porque ele não está centralizado no meio da célula. Então a gente seleciona os dois e clica aqui em centralizar. Aí ele vai trazer para o meio, tá vendo? Outra coisa que a gente pode mesclar também aqui é o nome do estabelecimento. A gente pega o estabelecimento, mescla, aí já mescla e centraliza, beleza? Tem alguma outra maneira de mesclar que não somente é de mesclar e centralizar? Tem sim. A gente pode, por exemplo, selecionar esse campo aqui para mesclar. A gente pode mesclar através, que ele vai mesclar somente as colunas e vai deixar as linhas do jeito que tá vendo? A gente pode também mesclar total, sem centralizar, que ele vai somente mesclar, mas o cursor vai continuar lá embaixo, tá vendo? E a gente pode desfazer a mescla também, que a gente clica aqui e vem desfazer a mesclagem. Aí ele volta ao normal, beleza? Certo, voltando aqui para nossa planilha de preços. Aqui a gente já montou esse primeiro esboço, vamos colocar aqui preços fictícios, tá? 2,3, 2,5, 2,4, 1,2, 2,9, 2,2,
5,2, 3,2 e 1,1. Suponhamos que o preço para a padaria aumente R$1 do supermercado e para a lanchonete aumente R$1 da padaria, certo? Como que a gente pode fazer isso utilizando fórmulas? A gente clica aqui em igual, seleciona a célula do lado e coloca mais um. Tá vendo ali que ela já foi para 3,3. Se a gente arrastar para o lado, ele vai adicionar mais um também e já vai para 4,3, tá vendo? A gente pode arrastar aqui para baixo, ele vai pegar todas as fórmulas, e aqui também arrastando para baixo, ele pega todas as fórmulas. Perceba que o formato não está no formato ideal, que é o formato contábil, certo? Ele está em formato numérico somente. Como que a gente pode mudar isso? A gente clica aqui no geral, e aí temos vários formatos, como por exemplo, formato de número, formato de moeda, formato contábil, e aqui para baixo tem data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, uma infinidade de formatos de números. Nesse caso aqui a gente pode utilizar tanto moeda como contábil. Eu prefiro utilizar o contábil porque ele fica mais organizadinho aqui na célula, beleza? E aí a gente montou nossa tabela de preço. Essa é a tabela de preço básica que a gente vai ter. E aí como a gente pode deixar ela mais agradável visualmente? A gente vai colocar aqui uma fonte maior. Então a gente seleciona tudo aqui. A gente tem aqui o tipo da fonte. A gente pode colocar, por exemplo, Arial, certo? E aí a gente altera os cabeçalhos, coloca uma fonte um pouquinho maior, aumenta aqui o tamanho para 14, por exemplo, tá? E aí eu percebo que de novo ela já sumiu o nome completo, e a gente seleciona tudo novamente, dá 2 cliques e ela vai reorganizar. A gente pode aumentar o tamanho dessa aqui também, deixar no mesmo padrão dos outros, certo? E aí ficou dessa maneira. O que a gente pode alterar mais aqui? A gente pode estar incluindo bordas nessa planilha para ela ficar com as bordinhas mais organizadinhas. Então a gente seleciona aqui, por exemplo, estabelecimento, tudo aqui, e essas duas aqui de baixo, e aqui a gente coloca bordas completas. A gente clica aqui na setinha das bordas, e aí coloca aqui todas as bordas, certo? Nesses aqui de dentro, como são valores, então a gente não precisa colocar a borda completa nele. Então a gente clica na seta aqui de baixo, vem aqui em mais bordas, e aqui a gente tem todas as opções de bordas. Como ela já tem aqui a borda da esquerda e a borda superior, a gente coloca a borda inferior e borda da direita. E nas centrais, que são essas bordas aqui de dentro das células, não vamos colocar a borda completa. A gente vem aqui na pontilhada, pode mudar aqui a cor dela e colocar um cinza, por exemplo, e coloca bordas internas. Quando a gente clica no OK aqui, ele já vai aparecer dessa maneira, beleza? A gente pode aqui também estar tirando essas linhas de grade, porque essas linhas de grade aqui, elas só aparecem para a gente na hora de editar a planilha. Na hora de imprimir, se a gente der um Ctrl P aqui, por exemplo, perceba que ela não aparece, tá vendo? E aí não aparecendo, ela é só uma linha de referência para a gente na hora de criar a planilha. Mas para impressão ela não aparece, só aparece se a gente definir as bordas. Se você não quiser que essas linhas de grade apareçam aqui durante a edição, você pode vir aqui em exibir e retirar a marcação aqui das linhas de grade, tá vendo? E ela já vai sumir e vai ficar no mesmo formato da impressão. A gente volta aqui porque a gente ainda está editando a planilha. Vocês podem ter reparado que na hora de imprimir, o limite da página apareceu aqui, ó. Então, no caso, se a gente fosse imprimir, dando um Ctrl P aqui novamente, teria que ser 2 páginas para imprimir a planilha inteira. Como que a gente pode resolver isso? Vocês viram que o formato da página está no formato paisagem. A gente pode alterar ele para o formato retrato, que aí vai caber numa página só. Como que seria isso? A gente vem aqui em layout da página, orientação, paisagem. Mudando para paisagem, perceba que a linhazinha de grade já veio para cá, tá vendo? Se a gente fosse imprimir aqui, ó, ele já apareceria tudo numa página só. O que mais que a gente pode estar alterando? A gente pode alterar preço dos dados também. Como por exemplo, eu quero colocar essa primeira linha aqui numa cor mais chamativa. Então a gente viria aqui, selecionaria ela, tá? Voltaria aqui para a página inicial, e aqui a gente pode definir tanto a cor do preenchimento como a cor da fonte. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui a cor do preenchimento um azul escuro e colocar a cor da fonte branco, ele ficaria dessa maneira. A gente pode fazer a mesma coisa aqui na lateral, clica no azul escuro e clica na fonte branca. Ficaria dessa maneira, certo? Essa primeira linha aqui,
Vocês perceberam que eu adicionei mais uma linha aqui em cima, né? E nessa primeira linha aqui a gente pode centralizar ela toda, mesclar e centralizar e colocar o nome, o título. Tabela de preços. Aqui a gente estaria formatando ela também para a mesma fonte, que seria Arial. E aumentando aqui o tamanho para ela ficar em destaque, tá vendo? E aí ela já ajustaria dessa forma. Colocando as bordas aqui também para ela ficar completinha. Beleza? Pronto. Aqui a gente já está com nossa tabela de preços feita. O que a gente pode colocar? A gente pode colocar aqui, por exemplo, sabores em promoção são sabores que estão abaixo de R$2, tá? Abaixo de R$2 não, que são muito pouco. Abaixo de R$3. Se a gente colocar essa condicional e a gente quer deixar esses sabores em promoção em destaque, a gente pode selecionar todos aqui. E aqui na tela inicial tem aqui, ó, formatação condicional. Na formatação condicional, a gente tem que, por exemplo, realçar células. Então, como a nossa promoção é menor do que R$3, ele está na promoção e a gente quer deixar esse destaque, a gente seleciona aqui, é menor do que. Aqui no critério a gente coloca R$3. E o preenchimento a gente vai colocar aqui com preenchimento em verde, texto em verde escuro. Por quê? Porque é um valor promocional. Pronto, se a gente tirar aqui, a gente vai ver que todos esses sabores aqui, ó, todos esses sabores para supermercado e 2 de padaria estão com preço promocional. Isso utilizando a formatação condicional, certo? A gente pode aqui também inserir ilustrações, tabelas e várias outras coisas. Vamos inserir aqui uma ilustração para vocês verem como é que vai ficar. Beleza, pessoal? Aí a gente poderia estar aqui inserindo imagens, inserindo formas. E, por exemplo, vamos supor que a gente quer colocar a logomarca da nossa empresa. Então a gente vem aqui em ilustrações, imagens desse dispositivo. E ela já está aqui na área de trabalho. A gente utilizaria essa logo aqui. Ela já aparece, você pode redimensionar ela. Deixar ela aqui de um tamanho mais adequado, tá vendo? E a gente pode colocar do lado de cá. Ian, mas aqui ficou invadindo a nossa tabela de preços. Não tem problema. A gente clica aqui na C, clica com o botão direito e clica em inserir. Ele vai colocar mais uma coluna aqui do lado e ela já vai ficar no tamanho adequado, tá vendo? Pronto. Suponhamos que a gente vai imprimir essa tabela de preços. A gente vem aqui em revisão, exibição, tira as linhas de grade e a gente vê como é que ela fica. Dando um Ctrl P aqui, ela vai ficar da mesma forma, tá vendo? Beleza. O que mais que a gente pode estar olhando aqui agora? Suponhamos que essa planilha seja uma planilha muito grande, que ela tenha muitos dados aqui para baixo. Só que você quer continuar vendo o cabeçalho dela. Então, por exemplo, você pode clicar aqui e vir aqui em exibir e congelar painéis. Clicando em congelar painéis, clicando na primeira opção, você vai congelar aonde está a célula marcada. Então, por exemplo, se eu descer, ele vai travar a linha de cima. E se eu vir para o lado, ele também vai vir aqui para o lado sem perder as primeiras informações. Clicando novamente em congelar painéis e descongelando, ele volta ao normal. Se a gente clicar aqui na linha superior, ele vai travar a primeira linha, tá vendo? E se a gente colocar a primeira coluna, ele trava na primeira coluna. Mas o ideal é sempre você marcar com o cursor onde você quer que seja travado essa coluna, essa célula, e aí depois clicar em congelar painéis na primeira opção aqui em cima. Aqui vem aqui em congelar painéis e ele vai travar justamente para cima e para o lado do jeito que você definiu, beleza? Descongelando aqui esses painéis, digamos que nossa planilha esteja pronta. É importante que a gente a salve, porque a gente pode estar utilizando ela depois para fazer qualquer alteração, certo? A gente clica aqui em arquivo, salvar como, e aí a gente vem aqui, por exemplo, na área de trabalho. Aqui na área de trabalho a gente define o nome que a gente quer utilizar para ela, por exemplo, tabela de preços, certo? E clica aqui em salvar. Terminando isso, essa planilha já vai estar salva na nossa área de trabalho, certo? Já ficou salvo. Se você quiser abrir ela novamente, é só voltar lá na área de trabalho que ela vai estar lá bonitinha para você salvar. Vou dar aqui uma atualizada. Pronto, ela já está aqui, ó, tabela de preços. Se a gente clicar aqui em abrir, ele já vai trazer para a gente essa tabela de preços. E aí você pode editar ela do jeito que você achar melhor, dando continuidade aí, por exemplo, colocando mais opções. Vamos ver aqui, tipo, framboesa. E a gente coloca os valores, 2, e aí ele já calcula automático, tá vendo? Porque a gente já definiu que seria dessa maneira aqui e ele já copia
de forma inteligente aqui para baixo as mesmas informações. E aí a gente viria aqui para enlarguecer a coluna. A gente poderia estar estendendo esse valor aqui para baixo. A gente clica aqui em página inicial e clica em mesclar. Ele vai desfazer o que já estava feito e a gente clica novamente e mescla toda a planilha, certo? A gente falta aqui também colocar as bordas aqui embaixo. Então a gente viria aqui, esse do nome fresh aqui, ele é todas, tá? Aqui do lado a gente tem que embaixo seria completa, então a gente pode vir aqui e colocar a inferior. E as de dentro seriam pontilhadas, né? Então a gente pode ou fazer ela pontilhada, a gente selecionaria aqui, viria em mais bordas. E aí a gente colocaria a superior pontilhada na cor cinza, que foi a que a gente utilizou, certo? E ela já ficaria no jeito. Ou a gente poderia, por exemplo, copiar aqui a da ovo, dar um Ctrl C, e vir aqui embaixo e colocar Ctrl Alt V, que é o colar especial, e colocar somente bordas. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, formatos. A gente coloca formatos e ele já vai ficar da mesma maneira da de cima, beleza? Mas do jeito mais simples, a gente clica aqui, vem em mais bordas e coloca aqui inferior pontilhada na cor cinza. Dá um OK aqui e ele já vai ficar do jeito correto. Depois que a gente fez essas alterações, é importante que a gente salve, né? Porque a gente alterou a planilha que estava salva. Então a gente pode tanto dar um Ctrl B, que ele já vai salvar, ou em arquivo, salvar, que ele também vai salvar lá no arquivo de destino. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. A gente dá essa introdução zona assim, mostrando tudo que a gente tem de informações que podem ser aprofundadas no Excel. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar ainda mais, então a gente vai falar de gráficos, a gente vai falar de fórmulas, a gente vai focar muito na parte de fórmulas. E se você gostou do conteúdo, então já se inscreve no canal, já ativa aí as notificações, deixa o seu like porque é muito importante pra gente. Segue a gente no Instagram, vou deixar aqui na descrição e vai estar aqui no vídeo também. E vamos com tudo. Esse é o canal Na Prática, meu nome é Ian Assis. Valeu!